bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível, sensacional, maravilhoso Cartas Extraordinárias. Esse livro aqui então é uma compilação de cartas organizadas pelo, cadê o nome dele? Sean Usher. A ideia desse livro surgiu a partir de um site que o Sean mantém até hoje, aliás, chamado Letters of Notes. Eu vou deixar o endereço desse site lá embaixo na descrição do vídeo para vocês darem uma olhadinha. E bem, no site ele compilava então cartas não só de pessoas famosas, mas cartas também de anônimos, digamos assim, mas não é bem esse o termo porque a gente conhece, a gente sabe o nome de todos os remetentes, mas são cartas de pessoas comuns que por algum motivo têm alguma coisa especial. Elas podem, por exemplo, retratar um costume de uma época, ou elas podem retratar um momento histórico vivido por determinado povo. Algumas dessas cartas são curiosas não só pelo assunto, mas também por quem está escrevendo e para quem. E tem algumas cartas aqui dentro, minha gente, que vão meio que destruir alguns ícones que muita gente tem aí em alta conta, como por exemplo Martin Luther King. Então tem algumas cartas aqui que vão destruir alguns sonhos também. Para esse livro, então, o organizador escolheu 125 cartas que ele já havia publicado no site dele. E na edição brasileira a gente tem aqui um blurb do The New York Times que, gente, é sensacional. Tá escrito aqui o seguinte: o equivalente literário a uma caixa de chocolates. Um prazer viciante a cada mordida. E é exatamente isso. Eu comecei a leitura desse livro lendo uma carta por dia, só que sempre dando uma espiadinha, né, no conteúdo da carta seguinte. Chegou uma hora que eu falei, quer saber? Vou ler tudo de uma vez mesmo. E larguei mão e fui lendo conforme foi sobrando tempo aqui. Porque é o tipo de livro viciante mesmo. Eu vou dar uma folhada aqui pra vocês, mas depois eu vou mostrar com detalhes algumas das cartas que eu achei mais impressionantes. E tem umas marcações da minha mãe aqui. Minha mãe também tava lendo esse livro. Pronto, já coloquei a marcação da Dona Carmen aqui no lugar. Então, gente, não sei se dá pra vocês verem aí. A luz tá um pouquinho estourada, mas depois eu vou mostrar com calma. A gente tem alguns facsímiles também, o que deixa o livro muito mais maravilhoso. Tem fotos de alguns dos correspondentes ilustres, como por exemplo Dostoiévski. E a diagramação do livro tá simplesmente a coisa mais maravilhosa. É o tipo de livro que vai ser assim um excelente presente para quem gosta de livros, para quem gosta de cartas. E assim, chega a me dar uma certa dosinha do pessoal dessa geração que não sabe o prazer que é você chegar em casa e ter um bolinho de cartas para você, enfim. Então vocês devem imaginar o quanto eu amei isso daqui. Então assim, você vai ter cartas aqui de autores de livros famosos. Então você vai ter cartas aqui da Flannery O'Connor, do Dostoiévski, do Mark Twain, do Bukowski, do Hunter Thompson, enfim, de um monte de gente bacana. Você vai ter cartas aqui de cientistas, como por exemplo o cara que descobriu a forma do DNA. Você vai ter uma carta aqui do Einstein, você vai ter cartas de atores de Hollywood também. Eu vou mostrar aqui agora pra vocês as que eu achei mais bacanas, como vocês podem ver, deixei tudo coloridinho aqui. Essas são as cartas que eu mais gostei. De 125 eu devo ter marcado umas 80 mais ou menos, mas eu vou mostrar só algumas pra vocês. Muito bem, então aqui está o livro, aqui estão todas as marcações que eu fiz. Essas aqui foram então as minhas cartas preferidas, enfim, vou mostrar algumas aqui pra vocês. Muito bem, então, essa aqui é a folha de guarda, já tinha comentado com vocês um pouquinho a respeito lá na última tag, né, o vídeo de domingo, eu vou deixar linkado lá em cima num card pra vocês. E é isso aí, minha gente, esse aqui é o livro. Conforme você vai folheando, você vai vendo que ele é especial mesmo, ó. Esse aqui é o índice, não sei se vai dar pra vocês verem direitinho, mas são 125 cartas, como eu já tinha dito pra vocês. Aqui então tem a carta de apresentação do Sean Usher, né? Ele vai apresentar o projeto pra gente. E é isso, ó, como vocês podem ver, as cartas são todas numeradas. Depois, na sequência, o organizador deu um título pra carta, na verdade é uma palavra, uma frasezinha que remeta à própria carta. Quem enviou, para quem, a data, e aqui tem um preâmbulo. Tem uma explicaçãozinha do Sean sobre a carta, sobre por que ela é importante, enfim, é super bacana. Então eu recomendo a você que comece por esse preâmbulo e depois passe pra carta. E aqui do ladinho você tem o facsímile. A maioria das cartas traz o facsímile. Essa aqui, por exemplo, é aquela carta famosa da Rainha da Inglaterra, mandando uma receitinha de um docinho lá pro presidente Eisenhower. Então acho que bastante gente já comentou sobre isso, mas a gente tem a nota de suicídio da Virginia Woolf aqui pro marido dela. Aqui tem uma carta do Charles Dickens para um jornal local. Mas não tem nada a ver com a coisa literária, não. É uma carta dele de indignação, digamos assim, com relação a uma execução em praça pública, né, de um casal que cometeu um assassinato horroroso, mas enfim, ele tá indignado com a atitude do povo com relação a essa execução. É bem impressionante essa carta. Aqui tem uma carta fofíssima do Roald Dahl, né, aquele autor da Matilda, da Fábrica de Chocolate, enfim. Ele recebe num dado momento a carta de uma garotinha, né, uma fã dos livros dele,
que mandou um sonho pra ele, né, baseado no livro preferido dela, que é o BGA. Já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link lá embaixo pra vocês darem uma olhadinha. E aí ele responde todo fofo, agradecendo pelo sonho. Muito bacana. Essa carta é interessante, gente. Essa aqui é uma carta do Fidel Castro pro presidente dos Estados Unidos. O mais impressionante é que Fidel Castro pede uma nota de $10 pro presidente aqui. Essa é uma das cartas mais lindas deste livro todo. É uma carta do Hunter Thompson, quem diria. E ele escreve essa carta durante o serviço militar dele para um amigo que estava pedindo, enfim, conselhos, etc. Aí essa aqui é uma das frases, né, da carta dele, ó. É preciso ser alguém, é preciso ter importância. A carta é super bonita, gente, super motivadora. Essa carta aqui, para quem cresceu assistindo MTV, etc., é bem interessante. É uma carta do Nick Cave para os organizadores do MTV Awards, né? Ele foi indicado e agora eu já não me lembro se ele ganhou ou não, mas ele responde essa carta aqui dizendo que, né, enfim, enquanto artista ele não tinha feito aquele disco para concorrer a premiações, enfim, é sensacional. Ele vai dizer isso aqui na carta, ó: minha musa não é um cavalo, né? Como que dizendo que ele não tá apostando corrida, né? Não tá numa competição com ninguém. Sensacional essa carta. Essa é mais uma carta sensacional, dessa vez do Charles Schultz, né? Ele vai responder a uma fã, né, das tirinhas dele, né? Uma criança que escreve dizendo que não gostava de uma das personagens. Aí ele escreve a carta, meio que se desculpando, né, pela chatice da personagem, e olha o que ele faz. Ele mata a personagem com um machadinho, gente. Esse aqui é o facsímile da carta que ele manda pra menina. Sensacional. Essa aqui é uma carta impressionante, né? De uma senhora que foi hospitalizada, enfim, ela era tida como louca. E aí ela passou muito tempo, né, escrevendo obsessivamente e depois ela fazia camadas e camadas por cima daquilo que ela escrevia. E aí, enfim, um dia alguém, né, tentou entender o que é que estava escrito e eram cartas pro marido dela, que nunca foi visitá-la, e dizendo qualquer coisa tipo: venha meu amor. Isso aqui é impressionante, gente. Essa é outra carta impressionante, ó, é de 1855. Aqui a gente vai ter a carta de uma mãe para uma filha contando sobre a operação dela, né, porque ela teve câncer de mama e ela passa então por uma cirurgia horrorosa sem anestesia, minha gente. Estamos falando de 1855. A cirurgia é bem sucedida, ela ainda vive vários anos e escreve essa carta contando com detalhes como foi essa operação. Isso aqui é impressionante. Isso aqui também é bacana para desmistificar uma outra, né, figura pública aí que todo mundo tem como santo, etc. Isso aqui é uma carta de uma pessoa, um anônimo, né, se eu não me engano, sobre Martin Luther King. Aliás, para o Martin Luther King, né? Não sei se vocês sabem, mas ele não era flor que se cheirasse, não, tá? Então aqui tem uma carta deixando subentendido várias coisas estranhas, né, que este senhor teria feito, enfim. É bem interessante, tanto é que a carta original, olha só, ela é toda marcada, né? Não dá pra ler muita coisa da carta. E aqui a gente tem a transcrição somente das partes que não foram censuradas. Isso aqui é impressionante também, minha gente. Aqui tem uma carta do Dostoiévski enquanto estava preso, né, pro irmão dele, se despedindo, né, porque ele seria executado, só que na última hora, né, houve clemência, ele acabou não sendo executado, mas a carta também é sensacional. Essa também é uma carta especial, gente. Foi escrita pela esposa, né, do Aldous Huxley para os parentes dela, contando sobre como foi a passagem, né, do Huxley. Então, uma carta longa, muito detalhada também. O Aldous Huxley teve um câncer terrível, né, no fim da vida, sofreu muito. E tá tudo aqui nessa carta. Essa daqui é uma das que eu mais gostei de ter lido. É uma carta do Iggy Pop para uma fã. Essa fã tinha escrito uma carta há alguns anos. Ele vai escrever isso aqui anos depois. Mas o mais impressionante é que a carta chega num dia em que ela realmente precisava de alento, né? Um dia que ela estava sendo despejada do apartamento dela com a família. E ela recebe essa carta do Iggy Pop. Sensacional. Super bem-humorada também. Sem saber o que estava acontecendo com ela, né? Escreve isso aqui, ó: aguente firme, meu bem. Cresça e seja forte. Sensacional. Aí tem uma carta que interessa ao pessoal que gosta de cinema antigo também, é uma carta da Bette Davis para a filha dela. A filha dela escreve um livro horroroso sobre a mãe, né, contando várias atrocidades que aconteciam com ela durante a infância. E a mãe, né, Bette Davis, depois de um tempo escreve essa carta para a filha. O que ela vai dizer aqui na carta é que aparentemente a menina confundia muitas coisas que ela via nos filmes, né? Bette Davis era famosa por fazer, né, papéis de vilã de forma excelente, né? E é isso, né? A mãe vai dizer que a menina confundiu o que ela via na televisão, nos filmes, com a vida real e, enfim, vai saber, né, minha gente?
Essa aqui é uma carta confortadora, né, do Henry James para essa pessoa aqui, ó, Grace Norton, né? Ela perde um familiar, já não me lembro se é o marido, mas ele escreve essa carta, né, de condolências e tal. Super bonita essa carta também. Essa carta aqui também é muito bacana. É uma carta do Bukowski para os bibliotecários, enfim, dessa biblioteca de onde foi retirado um livro dele chamado Notas de um Velho Safado, né, por reclamação dos leitores e tal. Aí ele escreve essa carta sensacional e aqui embaixo ele termina com essa frase, ó, tomara que melhoremos todos juntos. A carta é excelente também e ela foi emoldurada e fica então na prateleira onde ficam os livros dele nessa biblioteca até hoje. Essa é uma das mais sensacionais também, é uma carta do Fitzgerald, né, do F. Scott Fitzgerald, para a filhinha dele, Scotty, dando conselhos para a vida, assim. Eu achei essa carta linda. Ele coloca uma listinha de coisas com as quais a menina deva se preocupar na idade dela, né, e coisas com as quais ela não deve se preocupar nunca na vida. Super bonito isso aqui, gente. Essa é uma das cartas mais engraçadas, né? O cara que escreveu a carta estava gripado, mas ele escreve uma carta assim toda, como é que eu vou dizer? Parece que ele tá morrendo, né? Tá nas últimas. Só que ele coloca várias coisas engraçadinhas aqui no meio. E o amigo dele que recebe a carta fica todo preocupado, achando que tá acontecendo alguma coisa super grave com o amigo. Enfim, foi uma bela trollada aqui, né? Mas a carta é muito engraçada. Outra carta engraçada também é da Dorothy Parker, quando ela fica internada por um motivo X no hospital. Ela vai escrever pra esse amigo dela e, gente, essa mulher é demais. Ela é muito engraçada. Aqui tem uma das cartas do Rainer Maria Rilke, né, para um jovem poeta. Existe um livro só com as cartas que ele escreveu para esse poeta, chamado Cartas para um Jovem Poeta. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link lá embaixo para vocês verem. As cartas eram ótimas. São excelentes conselhos para quem quer escrever, minha gente. E a última carta que eu marquei foi uma carta do Oscar Wilde para um fã que um dia escreveu para ele, né, depois de ter terminado de ler O Retrato de Dorian Gray. Ele não entendeu esse trechinho, né, do livro, né? Toda a arte é completamente inútil. E aí ele pede pro Oscar Wilde explicar, e ele explica nessa carta o que ele quis dizer com essa frase. Isso aqui também é sensacional. E é isso, minha gente. Essas foram as minhas cartas preferidas, mas posso dizer pra vocês com segurança que todas as cartas contidas nesse livro são interessantíssimas. Cada uma delas vale a leitura com certeza. Então é isso, gente. Como vocês devem ter visto aí no vídeo, é um prato cheio pra quem é curioso, não é mesmo? Porque afinal de contas, a mãe de vocês deve ter ensinado que, né, não se deve abrir correspondência alheia. Enfim, minha gente, livro maravilhoso. E veja só vocês que eu tenho, então, uma cópia extra desse livro aqui comigo. O que que aconteceu? No ano passado, né, pro pessoal que já me acompanhava, né, em 2015, vocês devem se lembrar que eu tentei fazer um projeto de leitura em que eu lia 10 livros que eu já tenho na minha coleção antes de comprar um livro novo, né, porque eu tava meio que comprando livro demais, aquela coisa toda, enfim. Então o primeiro livro que eu comprei depois que eu li os 10 primeiros livros de 2015 foi o Cartas Extraordinárias, mas na verdade não foi essa cópia aqui que eu li. Essa aqui eu ganhei de presente do Júlio César uns meses depois, então eu fiquei com a que ele me deu de presente, então essa foi a cópia que foi lida, e a minha cópia, que eu tinha comprado no comecinho do ano passado, está aqui, então novíssima, e eu vou sorteá-la pra vocês, gente. Então novembro é o mês do meu aniversário, mas quem vai ganhar o presente serão vocês, seus maravilhosos que me acompanham, tenha paciência de assistir esses vídeos longos, eu sei. Então, para participar do sorteio, dá uma olhadinha lá embaixo na descrição desse vídeo, vai ter um formuláriozinho para você preencher com o seu nome completo, o seu endereço de e-mail e o seu perfil aqui no YouTube, gente. Sempre tem muita gente com dúvida a respeito do link do perfil, mas enfim, é só você clicar na sua carinha. Sabe quando você deixa um comentário aqui pra mim? Então, não fica a sua carinha ali, o seu avatar? Clica ali e pega pra mim o link que aparece lá em cima e coloca no formulário, tá? Então são só esses 3 itens, nome completo, e-mail de contato e o seu usuário aqui no YouTube, porque esse aqui então vai ser um sorteio somente para quem é inscrito aqui no canal, tá? E eu preciso do seu e-mail de contato para caso você seja, né, o sorteado, enfim, eu possa entrar em contato com você. Então veja bem, você pode preencher o formulário e participar do sorteio até esse domingo, vai ser um sorteio curtinho. Então no domingo dia 13 de novembro, que é também aniversário da minha cachorrinha, veja só vocês, mas então... E da minha amiga Lini, várias coisas acontecendo no dia 13, mas enfim. Às 18 horas eu vou colocar lá no Facebook, na página do Facebook no canal, que é uma página aberta, você não precisa seguir a página do TLT, mas é só entrar lá então, às 6 da tarde no dia 13, pra ver então, pra conferir quem foi o ganhador do livro. E aí logo na sequência eu já entro em contato com você através do seu e-mail e etc. Então vai ser um sorteio rapidinho e eu vou colocar rapidinho também o livro no correio pra você, certo? Mesmo porque esse aqui é o tipo de livro que vai chegar na sua casa e você vai querer devorar imediatamente. Eu tô falando sério, gente, esse livro é maravilhoso.
Então é isso, não deixem de participar do sorteio. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele joinha, ajudar a compartilhar. Um beijo grande pra todo mundo. Até mais!